Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, né? Vocês já ouviram isso hoje pela manhã, né? Então, queridos, é motivo de alegria e de satisfação estar aqui com vocês nessa manhã, né? Ouvir a voz de trovão de Chiquinho, né? E rever muitos irmãos da nossa época aqui, e rever aqueles também e ver, né, e conhecer aqueles que é a nova geração da igreja, né? Isso é muito bom. Quero agradecer ao reverendo Leonardo por ceder o púlpito, né, para que a gente pudesse falar num dia bastante especial, né? Não só porque é o dia do Senhor, mas também porque a igreja, né, o conselho, né, referenda a eleição de presbíteros e de diácono. Então isso é muito bom, né? É um momento muito especial, ímpar, na vida desses irmãos que foram ordenados nesta manhã e que já empossado, né, tem a grande responsabilidade de fazer, desenvolver o trabalho do Senhor aqui na Igreja Presbiteriana da Boa Vista, né? Quando eu recebi o convite, né, através do irmão Francisco, fiquei pensando o que é que eu devo falar para a igreja nesse domingo. E resolvi falar sobre um tema, né, que não é só para os ordenados, os eleitos, né, os novos presbíteros, os novos diáconos, mas também para a igreja como um todo, né? Nós temos olhado pelo Brasil inteiro na qualidade de secretário nacional da pessoa idosa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Inclusive eu trago um abraço especial para vocês aqui da Igreja da Boa Vista. E tenho verificado nas minhas caminhadas os trabalhos de diáconos e de presbítero pelo Brasil inteiro. E sempre quando eu posso eu estou fazendo algumas exortações, né? Por isso que o meu sermão agora pela manhã vai ser um sermão exortativo para eles, né, que vão assumir esse cargo a partir de agora, mas também exortativo para os homens da igreja, as mulheres, os jovens, os idosos, enfim, exortativo para todos. Mas em particular, nós vamos dirigir uma palavra para vocês que foram ordenados hoje pela manhã. E para isso nós escolhemos o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, um versículo só. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem, que maneje bem a palavra da verdade. É muito importante, irmãos, a gente entender o recado de Deus, né? Nós fomos chamados, fomos eleitos, não é, para formar esse novo povo, não é, essa igreja do Senhor Jesus Cristo, pela vontade, pela misericórdia e pela graça dele. Então é bom também que a gente tenha em mente o porquê disso. O que é que Deus espera do homem que ele escolheu? Essa será a temática da nossa reflexão na manhã. O que Deus espera do homem que ele escolheu, não é? Então eu quero dizer para vocês, novos diáconos e presbíteros, imagine que dentre milhões de cristãos que existem no Brasil, imagine-se dentro de milhares, né, de cristãos daqui da cidade do Recife e de dezenas de cristãos aqui desta igreja. E Deus escolhe vocês para uma missão. E Deus os escolheu, né, porque Ele os conhece há muito tempo. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus já conhecia todos vocês. Antes mesmo que vocês nascessem, antes mesmo que vocês chegassem aqui à igreja, Deus já conhecia vocês com profundidade. Com certeza, com mais profundidade do que você mesmo se conhece. Porque Deus conhece com muita profundeza o nosso ser. E é dentro dessa escolha divina, né, que vocês receberam a aprovação daqueles que têm a sua vida como um propósito para Ele. É interessante isso. Embora vocês tenham sido eleitos,
pela igreja, Deus, né, já tinha aprovado a eleição de vocês, porque Deus tinha um propósito definido para vocês. Não só para esses eleitos, mas para vocês como os crentes, tá, gente? Todos vocês têm uma missão. Não pense que vocês estão aqui simplesmente como crentes bancários. Vocês têm uma missão. Lembra? Jesus Cristo diz assim, ó, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então todos vocês são enviados de Deus para anunciar a mensagem redentora do Evangelho. A mensagem redentora do Evangelho, ela se expande dentro do compromisso da igreja, né? Então Deus tem um propósito definido para cada um de vocês, né? E lógico que alguém poderia dizer, mas fulano não tem muito preparo para exercer determinado caso. Não se preocupe com isso, né? O Deus que escolheu vocês, Ele vai, através do Espírito Santo, preparar vocês tanto para o presbiterato como para o diaconato. Sabe por quê? Porque esta igreja é dele. E é ele que tem o maior interesse nesta igreja. Por isso que ele chamou vocês e vai preparar vocês para que vocês trabalhem aqui no reino dele, para que vocês façam com que esta igreja seja vista, né, como reino de Deus nesta cidade. E aí vocês agora, vocês são elos especiais entre Deus e esta igreja. Lembre-se disso, vocês são elos especiais entre Deus e a igreja. Presbíteros e diáconos, funções diferentes, mas importâncias iguais diante de Deus. Às vezes a gente quer pensar que o diácono é menor do que o presbítero. Não é. É igual. Agora tem funções diferentes diante, né? A importância é a mesma diante de Deus. E vocês foram referendados por Deus antes dessa igreja elegerem vocês. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, o que Deus espera de vocês, né? Diáconos e presbíteros eleitos, e que espera de nós, como igreja dele. Deus espera que vocês sejam homens, né, que sejam submissos a Ele. A submissão é a primeira coisa que Deus espera dos seus filhos, em particular, nesta manhã, dos novos diáconos e presbíteros. Submissão. A submissão é uma das maiores virtudes para um homem desempenhar um bom oficialato, né? Ser submisso a Deus, em primeiro lugar, entender que, como presbítero e diáconos representa, né, o presbítero representa a igreja junto do conselho, o diácono também representa vocês, e não só representa vocês, mas representa o reino de Deus nesta cidade. Por isso é importante que vocês estejam sempre dependentes de Deus em todos os instantes das suas vidas. Nós não somos capazes de vencermos as adversidades, se não estivermos submissos à vontade de Deus em todos os momentos. Jesus Cristo, em certa ocasião, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então, é essa submissão que nos leva a realizar a obra para a qual Deus nos chamou. No livro de Atos, no capítulo 20, 24, registra que Paulo disse o seguinte: mas nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Olha que coisa interessante Paulo está falando aqui, né? Que ele diz que o mais importante e mais preciosa coisa da vida dele é cumprir a missão. E Paulo, nós conhecemos a história de Paulo. Paulo, até no envelhecimento, quando ele escreve, né, a Timóteo, nessa carta aqui a Timóteo, ele diz: eu me coloco como libação ao Senhor. O que é a libação? A libação é o derramado vinho sobre o altar antes do sacrifício. Então isso significa que Paulo mesmo, idoso, não é? Depois de colocar-se como aquele que fez um bom combate, ele continuava
sendo útil a Deus. Ele queria continuar sendo útil a Deus. Então, toda a nossa vida deve ser uma vida de libação ao Senhor. Paulo tinha muitos motivos para desistir da missão. Nós conhecemos bem a história de Paulo, né? Ele foi açoitado, apedrejado, caluniado, sofreu naufrágio, foi ameaçado de morte. Entretanto, ele permaneceu firme em seu propósito de ser fiel ao Senhor. Né? E ele vai dizer também, né, que está registrado lá em Atos. Jesus vai dizer sobre Paulo, veja, Paulo foi tão submisso a Jesus Cristo que Atos registra algo a respeito dele, dito por Jesus Cristo. Né? Este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Atos 9, 15, 16. Então Paulo, né, por ser submisso a Deus, né, por ser submisso aos princípios de Cristo, recebe, né, na revelação do Espírito, como está escrito lá em Atos, esse momento, né, não vou dizer de exaltação, mas de reconhecimento do que Paulo teria que fazer e fez pela igreja. Assim como Paulo, queridos presbíteros e diáconos eleitos e ordenados hoje, vocês foram também escolhidos para anunciar o reino de Deus aqui na Boa Vista, no Recife e até os confins da terra. Por quê? Porque esta cidade, esta igreja, o mundo precisa ver em nós o reino de Deus. E como nós podemos fazer com que as pessoas vejam em nós o reino de Deus? Como é que o seu vizinho pode olhar para você e dizer, eu vejo em Cosmo o reino de Deus? Há uma máxima de Francisco de Assis que ele diz assim, olha, pregue o evangelho o tempo todo, se necessário use palavras. Como é que eu posso pregar o evangelho sem falar? É o testemunho. E é meu testemunho que vai fazer com que as pessoas vejam o reino de Deus em nós. É o testemunho desta igreja que vai fazer esta cidade ver o reino de Deus nos irmãos. Então é importante que a gente tenha a consciência da missão. Então Deus espera de vocês, né, daqueles que foram eleitos, que foram escolhidos, que sejam submissos a Deus. A segunda coisa que Deus espera de vocês é que vocês vivam pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não é? Um homem de fé, não é, vive como registra o livro de Hebreus com relação a Abraão. Lá está dito que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Vocês imaginem de repente, né, algum filho, né, dizendo, olha, eu vou sair aí, Deus está me mandando andar pelo mundo, eu não sei para onde eu vou. Qual seria a nossa reação? Qual seria a nossa reação? E Abraão estava lá numa cidade, estabilizado, com família, e Deus chegou para ele e disse, olha, vai. E ele foi. É interessante, né, como Deus faz coisas na vida das pessoas, né? Deus, do ponto de vista humano, a gente fica até um pouco sem raciocinar alguns chamados de Deus. Mas nós sabemos que Deus é conhecedor, é soberano, e quando Ele chama, lá tem o resultado. Ele já conhece o final para qual Ele foi, para que Ele chamou. Não é? Então Deus jamais altera os seus propósitos. O plano de Deus é dele. Coloca isso na tua cabeça. O plano de Deus é ele. Por mais que venhamos a insistir em nossos pedidos de mudança, o plano é dele. Tem uma música que diz assim, Deus tem um plano para cada criatura. Eu não sou muito favorável à teologia dessa música, não. Porque eu creio que Deus tem um plano que é dele. E aí ele pega as pessoas e coloca dentro do plano dele. E dentro do plano dele ele vai mudando. Deixa
particularmente citar o meu exemplo. Eu era pastor na igreja do Caçote. Eu não sei quantos conhecem o Caçote aqui. Era em Jardim Uchoa, Deus me tirou de Jardim Uchoa para Caçote, e de Caçote Deus me tirou aqui para Boa Vista. Da Boa Vista Deus me tirou para a Secretaria Nacional da Pessoa Idosa. Então hoje nós estamos com agenda para 2021. Então vocês imaginem, eu viajo todo final de semana. Este ano eu fiz aproximadamente 150 voos. A Azul mandou até uma cartinha lá para mim, dizendo que eu rodei na Azul esse ano 78 mil quilômetros. Eu chego até a dizer que eu comi 500 e tanto snack. Eu nem como aquilo, eu pego e trago para casa. Mas eles calcularam tudo isso. E eu não sou o cliente diamante na Azul. Eu sou na Gol, mas na Azul não. Mas Deus me tirou aqui da Boa Vista para fazer a obra dele no Brasil inteiro. Então nós estamos montando o que nós chamamos de REPAP, que é a Rede Presbiteriana de Apoio à Pessoa Idosa. E vai chegar um dia que Deus vai me tirar lá da Secretaria Nacional e vai me colocar em outro lugar. O plano é dele, não é meu. Porque se fosse meu, o que é que aconteceria? Quando eu concluísse o plano, eu estaria satisfeito. Cumpri o plano, já estou tranquilo, já posso morrer em paz. Mas não, o plano é de Deus. Então nós precisamos entender isso, que precisamos viver pela fé. Entender que ao ser chamado, fomos chamados para essa vivência. Ele chamou para fazer de vocês, presbíteros e diáconos, bênção na vida de outras pessoas que vocês nem conhecem. Não só para fazer bem na vida das pessoas aqui da igreja, não. Mas fazer bênção na vida de pessoas que vocês nem sequer conhecem. Pessoas das quais vocês não sabem nem as suas origens. Nem tem motivo para amá-la, a não ser dentro do propósito de Deus, que nós devemos amar a todos. Eis uma tarefa de maior importância para vocês, presbíteros e diáconos: cuidar das feridas das almas. Por isso, procure apresentar-te a Deus como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Em terceiro lugar, o que Deus espera de vocês é que vocês sejam pessoas amorosas. O amor é o grande marco de qualquer ministério. Sabe por quê? Porque o amor é divino. Começa nos céus. Antes da fundação do mundo, quando Cristo foi crucificado pelos nossos pecados. Quando eu falo de amor, eu falo do amor ágape ou ágapa, que é um amor diferente desse amor latino que a gente conhece. O amor romântico, Nós conhecemos muito o amor romântico. Eu te amo. Diz o namorado para a namorada, o marido para a esposa para o marido, eu amo a minha cidade. Aí já não é um outro tipo de amor, não é? Eu amo meu irmão, já é outro tipo de amor. Mas o amor que eu estou querendo falar aqui é esse amor de Deus, aquele amor que se doa, ao ponto de Deus doar o seu próprio filho por amor aos pecadores. É esse amor. Não é aquele amor do abraço, do beijinho, não. É o amor que nós devemos, inclusive, dispensar àqueles que nos odeiam. Essa que é a grande diferença. Não é amar o próximo como a si mesmo. Isso daí está vencido. Amar o próximo como a si mesmo está vencido. Porque Jesus Cristo disse: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é o amor meu, eu tenho amor a você porque eu me amo. Não, eu devo amar você da mesma forma que Deus me amou. É bem diferente isso. Então, vocês têm que ter esse dom desse amor. Tá? Nas funções que vocês, a partir de hoje, vão exercer, que o amor seja a marca dos seus ministérios, presbíteros e diáconos. Lembre sempre, de Jesus com Pedro,
Eu acho que a maior referência de perdão que nós encontramos na Bíblia está aí. Quando Jesus diz para Pedro, ama-me? E Pedro vai dizer, sim, Senhor. Na terceira vez, Jesus Cristo disse para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Imagina que coisa interessante. O homem que traiu Jesus 3 vezes, Jesus entrega o maior ministério a ele. Nenhum discípulo recebeu de Jesus a ordem de apacentar as ovelhas, só Pedro. Será que a gente teria condições de fazer isso? De entregar um projeto de vida na mão de alguém que nos traiu uma vez só? Nós precisamos amar mais, conhecer mais o amor de Deus, que não é o amor romântico. Presbíteros e diáconos, homens escolhidos por Deus e referendados pela Igreja Presbiteriana da Boa Vista, suas responsabilidades para com o reino aumentaram. Por isso procure apresentar-te dignamente diante de Deus. Ser responsável é um grande trunfo nas mãos dos líderes, lembre-se disso. Agora, Deus também espera de vocês que vocês sejam fiéis, que vocês sejam submissos, que vocês tenham fé, que sejam amorosos, mas que vocês sejam fiéis. Essa é outra característica de uma chamada, fidelidade. Não só para eles, ordenados hoje, mas para toda a igreja, fidelidade. Essa é a marca cristã. Não adianta você colocar no seu carro o adesivo, Deus é fiel, se isso não representa a tua vida. Eu pregava quarta-feira à noite, no culto que chama da virada agora, na igreja presbiteriana de Tigipió, e falando sobre fidelidade, falei sobre essa questão dos adesivos no carro, e eu disse que eu nunca vi num carro um adesivo com a seguinte frase, eu sou fiel a Deus. A gente só vê Deus é fiel, mas a gente não vê um adesivo, eu sou fiel a Deus. Mas nós sabemos que mesmo na nossa infidelidade, Deus continua fiel aos princípios, aos propósitos e ao chamado que Ele fez para nós, tá? Então, seja fiéis. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele exorta, Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Ensinando aos Colossenses, Paulo se expressa da seguinte forma, como aprendeste com Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. E a Timóteo, no capítulo 1, versículo 4, ele diz, ser exemplo dos fiéis. Então, todos nós somos chamados a essa fidelidade para com o Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós somos fiéis, Deus cumpre as promessas para as nossas vidas. Sabia disso? Deus tem promessa para os fiéis. A gente pode ver isso lá em Isaías 58, E o Senhor te guiará continuadamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Olha que bênção, que promessa. Que promessa Deus está colocando aqui. Quando nós somos fiéis, Deus promete colocar a nossa vida na direção e na orientação de um caminho seguro. Há alguns momentos na vida, que vocês até farão perguntas a você mesmo. Qual o caminho que eu devo seguir? Que direção eu devo tomar? Perguntas vão surgir na vida de vocês, novos presbíteros e novos diáconos. Vocês vão ter que tomar algumas decisões que, em muitas das ocasiões, vocês não têm respostas facilmente. Mas é preciso ter convicção no chamado, ter convicção na palavra de Deus, ter firmeza e certeza da missão.
O Senhor vai guiar teus caminhos. O sentido bíblico de caminho também pode ser estendido como conduta, como uma ética. E aí, então, surgem outras perguntas que denotam o tal sentido, tá? Como, por exemplo, como devo agir nessa circunstância? O qual deve ser o meu comportamento mais adequado diante de tal situação? É por estes motivos, né, se faz tremendamente necessário e imprescindível que vocês estejam guiados pela palavra de Deus. Deus promete para vocês, novos presbíteros, diáconos e igreja, provisão e cuidado. Né? E te fartará, né? Vai dar provimento até nos lugares mais áridos, onde não tiver nada, Deus vai estar ao teu lado e fartando a tua vida. Imagine se você numa situação vexatória ou desconcertante, na qual você não tenha em volta nada que possa te ajudar. Lembra, Deus está ao teu lado e Ele vai te ajudar. Ele te deu a missão e Ele vai fazer que você cumpra a missão, desde que você seja fiel à vontade dEle. Imagina Daniel, a vida de Daniel. Imagine você sem poder contar com o refrigério de um braço quando você perde alguém que ama. Deus vai estar lá, através do Espírito, preenchendo o vazio que foi deixado. Essas poderiam representar várias outras situações nas quais somente Deus pode provê-lo. Porque quando você estiver nesse deserto, Ele vai te trazer o manancial. Porque Deus é fiel à palavra dEle. Deus promete também àqueles que são fiéis, né, que vai fortificar os ossos, como a gente leu lá em Isaías. Para Isaías e seus contemporâneos, a longevidade representava a presença de Deus na vida. E eu digo que é hoje também, não é só para Isaías não, hoje. A longevidade representa, né, a presença de Deus na vida daqueles que amam. Está lá, prolongarei os dias de vida. Né? O pensamento era de que Deus estava só aprovando a sua longevidade pela vida. E é isso mesmo. Deus dá a longevidade pela vida. Existem várias promessas de longevidade, mas todas elas levam para a fidelidade para Deus. Até cuidar da natureza. Se a gente não for fiel a Deus, a gente não cuida da natureza. E Deus não prolonga os nossos dias de vida. Então Deus nos dá, né, essa força, né, para viver. Portanto, procurem se apresentar a Deus aprovado como obreiros que não tem do que se envergonhar. Queridos, concluindo, eu quero dizer para vocês que presbíteros, diáconos, hoje ordenados, e os outros também que já são presbíteros e diáconos, e a igreja de um modo geral, porque a exortação não é só para eles, serve para a igreja como um todo, considere a obra para a qual Deus lhe chamou a mais importante e nobre da sua vida. Muitas vezes a gente tem a ideia de dizer assim, eu sou discípulo do Senhor Jesus, eu sou seguidor do Senhor Jesus Cristo. E a gente pensa que é tudo isso, não é? Eu costumo dizer que seguidores deixam de seguir. Não é? Lá nas redes sociais eu tenho um bocado de gente me seguindo. Mas se eu disser para cada um, olha, coloca aí na minha conta R$2, ninguém coloca. Sabe por que eles não colocam? Porque eles são seguidores. Mas sabe o que é que Jesus espera de nós? É que nós sejamos segmentos de Cristo. Seguimentos. E não seguidores. Por quê? Porque o segmento dá continuidade. Se eu disser para minha filha, para minha neta, coloca R$2 na minha conta, talvez eles coloquem até mais do que R$2, porque elas são segmentos.
O que nós precisamos é entendermos que nós somos segmentos de Cristo. Por que somos segmentos? Porque assim como o Pai me enviou, disse Jesus Cristo, eu vos envio. E a igreja tem que fazer tudo aquilo que Jesus fez. Andar como Jesus andou. A igreja tem que entender isso, que tem voz profética, e não está aqui simplesmente esperando a morte chegar, porque seríamos os mais miseráveis dos homens. Por isso que todos nós aqui temos uma nobre missão de vida. Todos vocês são missionários, tá? Missionários urbanos. Vocês precisam mostrar a essa cidade o porquê vocês são membros desta igreja. E dar exemplo de vida. Exemplo de vida. Aqui na igreja tem uma senhora que eu falo dela todo domingo praticamente. Quase todo domingo, no Brasil inteiro, todo mundo já conhece a irmã Lourdes. A irmã Lourdes. É interessante. Por quê? Quando nós éramos pastores aqui, eu conhecia a obra da irmã Lourdes, o que ela fazia, o que ela, eu acho que ainda continua fazendo, não é? Então, eu uso a irmã Lourdes como exemplo de evangelização. Uso a irmã Lourdes até hoje. O pessoal pode não conhecer ela, não é? Mas um dia aqui, quando ela completou 80 anos, a gente esteve aqui, eu bati uma foto. Essa é a irmã que eu falo que faz a obra de evangelização através da distribuição de folhetos. É importante tanto quanto pregar, como dirigir, como reger, certo? Porque todos vocês foram chamados para essa nobre missão de vida. O homem que Deus escolhe deve ser submisso, deve viver pela fé, deve ser amoroso e deve ser fiéis. Então, presbíteros, diáconos ordenados nesta manhã, desejo a todos vocês que um dia vocês possam dizer como Paulo: combati um bom combate, cumpri a missão com fidelidade e vivi a fé. Que Deus os abençoe.